Podemos? Muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui hoje, né? E hoje é um dia muito especial ali para a gente, né? Um dia de festa, dia de comemoração, né? Na verdade, fazemos amanhã, né, os 38 anos ali de aniversário da casa e estamos aí celebrando hoje, né? Então, já gostaria de iniciar com parabéns para todos vocês, quer dizer, a comemoração de aniversário da casa é uma conquista, né, de todos nós, né? A casa não são paredes, né? A casa, na verdade, são as pessoas que estão aqui, que compõem a casa. Então, estamos todos de parabéns. Hoje, a gente preparou uma programação aí um pouco especial, né? Um pouquinho diferente. Temos a nossa expositora querida, Enir Sattler, que está ali atrás, que é uma pessoa de Petrópolis, né? Sempre nos auxilia aqui, sempre, não só a nossa casa aqui, mas Teresópolis, né? Enir é uma pessoa muito próxima aí a gente, muito querida da gente, e hoje vai nos brindar com a sua palestra aí de modelo e guia, não é isso, Enir? Maravilha. Então, antes de começar, eu vou só dar um aviso, que depois eu não vou ter tempo para dar o aviso, é com relação à jornada de estudos espíritas de Teresópolis, né, que nós estamos encerrando as inscrições no dia 31, então aqueles que desejarem se inscrever, nos procurem ali depois, né, que a gente faz ali a inscrição, tá? Só lembrando que a jornada ocorrerá no dia 18 de setembro, um domingo, dia 18 de setembro, né? E a Edilene também pediu para dar um aviso que quem quiser, nós estamos também arrecadando ali quitutes para o GET, né? Então, aqueles que desejarem, depois nos procuram também, que a gente passa o celular da Edilene. Bom, amigos, vamos então fazer uma leitura ali ao acaso, né, da nossa página aí de Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e depois, então, fazer a nossa prece inicial para a gente se preparar para ouvir a nossa amiga Enir. Enxertia divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Em Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 23. Toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se aguardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas sem credulidade, por enquanto te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Vamos então elevar os nossos
pensamentos, por essa seiva que nos favorece a vida abundante. Ó Senhor, querido Pai, amantíssimo, Criador, dono de nossas vidas, aqui estamos, mais uma vez na Tua casa, hoje, em especial, comemorando o aniversário dessa instituição que nos abriga. Por isso te rogamos, Senhor, as bênçãos para o porto, onde um dia nossa nau, após tempestade bravia, um dia chegou aqui, buscando, quem sabe, o regaço, buscando um momento de tranquilidade, um momento de paz em nossa existência. E aqui encontramos o Porto Seguro. Por isso te rogamos, ó Senhor da vida, neste dia em especial, abençoa-nos o propósito de aqui estar com o coração alegre a comemorar o feito de estarmos contigo. Abençoa a nossa querida amiga Enir, que nos fará o estudo da noite, que ela possa ser a tua intérprete, trazendo finalmente as palavras que calam fundo aos nossos corações. Obrigado, Senhor, esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Enir, por favor, amiga. Deixa aqui mesmo. Tá ótimo. Obrigada. Boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite na pessoa da Márcia, e desejar a todos os trabalhadores dessa casa muita paz, muito amor, muito discernimento com Jesus, que é o que nós precisamos para seguir as nossas tarefas, principalmente nós, que na grande maioria, não todos, mas na grande maioria de nós, somos espíritos imperfeitos, tentando acertar o passo, já durante muitas e muitas vidas. Então, eu parabenizo a todos e desejo que o caminho de vocês sejam sempre permeado pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Que haja entre todos vocês e entre todos nós muito amor, que, como disse Jesus, reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. É interessante a abertura dessa noite, que fala da enxertia, que nós possamos enxertar com Jesus nos seus conhecimentos, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, mas não só de forma teórica, mas tentar viver isso de forma prática, no entendimento e na medida, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que a espiritualidade nos alerta, nos coloca, que nós espíritas, quando ele vai falar de nós, os espíritas, ele fala que reconhecereis os espíritas pelo esforço em que nós empregamos em domar, o esforço em que nós empregamos em domar as más inclinações. Então, nós não seremos reconhecidos por modelo nenhum de perfeição. Por isso que nessa noite nós vamos conversar um pouquinho, muito pouquinho, sobre o nosso Mestre Jesus. O tema é modelo e guia. Na história do homem, da evolução do homem, nós podemos observar
mesmo que nós não formos nos livros acadêmicos, mas basta uma simples observação, até mesmo pelos meios de comunicação, as redes sociais, a mídia, em que o homem, durante todo o seu trajeto aqui na Terra, ele sempre buscou um ídolo, alguém para que ele pudesse se mirar, pudesse seguir, copiar e viver daquela forma aqui na Terra. A psicologia chamou esses ídolos de pés de barro. Talvez muitos aqui já ouviram falar sobre isso. É interessante a gente observar que se um ídolo ele tem os pés dele de barro, o barro ele é uma substância frágil. Então, se eu tenho os meus pés de barro, ou eu busco algo que tem as bases, as suas raízes, os seus alicerces, que são feitos de barro, ele, com muita fragilidade, em algum momento, ele poderá vir se quebrar, se eu não cuidar, né? E nós vamos ver, durante toda essa história do homem aqui na Terra, que, em primeiro lugar, ou em algum lugar, pelo menos, nós buscamos, inicialmente, o poder econômico, o famoso dinheiro. Buscamos o dinheiro como um grande ídolo durante muito tempo e ainda em voga, hoje, como ídolos da nossa geração. Depositando no poder do dinheiro toda a nossa vida, toda a nossa felicidade, toda a nossa conquista, muitas vezes a gente vê o homem envolvido nisso tudo. O homem confia demais no dinheiro. E a gente vai ver na história da humanidade que o homem matou e morreu muitas vezes em busca desse poder aquisitivo. Porque, através do dinheiro, muitos angariaram poder, acreditando que poder era a tábua de salvação. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, em algum momento da sua passagem aqui entre nós, ele foi categórico, afirmativo, em nos dizer que nós não podíamos servir a dois senhores. Porque se nós servíssemos a um senhor, fatalmente a gente ia desagradar o outro. Por quê? Porque são pesos e medidas totalmente diferentes um do outro. Então, foi um alerta e uma afirmativa de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a humanidade, que muitos depositaram toda a sua vida, toda a sua busca do dinheiro, nós observamos, em diversos momentos dessa nossa trajetória, às vezes até mesmo na nossa vida familiar ou na vida dos amigos que estão próximos, o quanto que o poder que o dinheiro nos oferece, ele flutua. Porque, em verdade, aqui, o dinheiro é uma das coisas em que nós não somos os proprietários, mas sim, nós somos o quê? Os depositários. Mais para frente, o homem, né, em busca desse poder, desse destaque pessoal, interessante, né, do destaque pessoal, ele depositou toda a sua busca de destaque social, ou de felicidade, ou seja lá como for, em cima das questões científicas. Na época de Kardec, surgiu até mesmo lá uma corrente chamada cientificismo, em que o homem acreditava que somente através da ciência nós encontraríamos todas as respostas, tudo o que nós precisávamos para nós sermos felizes e bem posicionados. Mas com Kardec houve um alerta muito grande, porque a doutrina dos espíritos é também, além de ciência, é filosofia, com consequência moral ou religiosa, se preferirmos assim colocar. E para aqueles que talvez não saibam, a filosofia é aquela que norteia todos os processos científicos. E aí, a filosofia que norteia toda a nossa
doutrina dos espíritos, embasada em Sócrates e Platão, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é uma corrente espiritual que acredita que nós somos espíritos. Estamos apenas aqui vivendo uma experiência material, ou seja, estamos de passagem por aqui. E a nossa ciência oficial, a filosofia que norteia todos os processos dessa ciência oficial, é o materialismo, é a corrente filosófica materialista. Então o homem também acabou se decepcionando, porque nem sempre todas as respostas que a ciência deixou para ele levava ele a um porto seguro. Mais tarde, então, buscamos o poder político, para que nós pudéssemos nos destacar novamente. Lutamos por cargos administrativos para que pudéssemos ter uma soberania em cima das outras pessoas. Mais uma vez, 2 grandes equívocos. Porque se nós estamos buscando destaque pessoal, nós estamos esquecendo de uma outra passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele falou: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. É o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que vai trabalhar com as questões do personalismo. Nós não somos essa personalidade. Eu estou Enir, mas eu não sou Enir. Eu sou um conjunto de reencarnações, de personalidades vividas, que nesse instante estou tendo a oportunidade de buscar me totalizar com aquilo que eu sou em verdade, que é espírito imortal. Como é difícil a gente entender todas essas questões. Como a gente ainda tem dificuldade para entender a diferença entre poder e autoridade. O poder é aquilo que nos é conferido, e que, se nos é conferido, pode, em algum momento, ser retirado. Mas a autoridade não. A autoridade é fruto do trabalho, que é uma lei de Deus, do qual eu, então, conquistei e adquiri através de méritos, trabalhos. É fruto da própria busca da pessoa. E aí ninguém pode me tirar. Ninguém pode me tirar o amor que eu tenho dentro do meu coração. Ninguém pode tirar a paz, a brandura, a misericórdia que eu tenho dentro de mim. Podem me prender, podem me torturar, mas não poderão tirar isso de mim. Como não tiraram do Mestre Jesus, que nunca teve nenhum cargo político na humanidade. Ele poderia perfeitamente, dentro daquele governo teocrático dos judeus, ocupar a função maior, que era sumo sacerdote. Mas ele nunca desejou possuir nenhuma posição de destaque aqui, nessa dimensão material. E, no entanto, ele exerce uma autoridade sobre nós que já dura mais de 21 séculos, pelo menos. Depois o homem buscou outro ídolo de pés de barro, que era o poder tecnológico. Nós utilizamos bastante na pandemia. Muito bom, muito bom. Mas que também nós sabemos que, apesar dele abrir as janelas para o mundo inteiro, diminuir as distâncias entre nós, facilitar a propagação e a divulgação daquilo que é belo, é útil, é verdadeiro, mas ele também é falho. E assim foi o homem. Por isso que na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec, preocupado com isso, já sabendo que nós, lá no século XIX, já estávamos à voltas com isso tudo, ele pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Ou seja,
Guiar é aquele que vai te conduzir a um determinado ponto. E de modelo é aquele que você pode confiar. Kardec queria saber se a espiritualidade poderia oferecer a alguém que não representasse esses ídolos de pés de barro que nós estávamos seguindo durante toda essa nossa trajetória de reencarnação. E aí eles responderam, sem pestanejar para nós, vede Jesus. Interessante a resposta vede, né? Porque é preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas nem todo mundo enxerga Jesus e nem todo mundo ouve Jesus. Então, vede Jesus. Ele é o modelo perfeito para que nós possamos seguir e que não vai nos deixar no caminho errado, sem uma direção, não vai fazer com que nenhum de nós, no barco da nossa existência, venha a naufragar. Num livro muito interessante, que não é um livro de histórias, e que muitas vezes a gente vê no meio espírita, estudando esse livro como se fosse um livro de história, mas é um livro que vai falar sobre o comportamento da humanidade e, essencialmente, sobre causa e efeito, que é a lei que rege os comportamentos humanos. Um livro de Emmanuel, intitulado A Caminho da Luz, que vai falar o resultado das nossas escolhas, ou seja, do nosso livre-arbítrio, o que determinou ao longo da nossa vida os nossos karmas, positivos ou negativos. Lá, logo no capítulo número 1, no item intitulado A Comunidade dos Espíritos Puros, eu vou ler, porque vale a pena a gente ler e ir falando. Emmanuel coloca assim: rezam as tradições do mundo espiritual. Então, são as tradições lá da espiritualidade. Não é a tradição judaica, não é a tradição católica, não é a tradição grega, mas é a tradição do mundo espiritual. Que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema é o sistema solar, né? O nosso Sol é a estrela que nos aquece, que nos promove a vida nesse planeta. Que do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, ou seja, um agrupamento de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, existe uma comunidade de espíritos puros que governam e administram o sistema nosso, que é o sistema chamado solar, porque a nossa estrela se chama Sol. Então, existe uma comunidade de espíritos que administram todos os planetas que fazem parte desse sistema. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, entendendo que a perfeição é relativa, porque é absoluta, só do Pai, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção de nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios. Primeira vez, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem nos tempos e no espaço a baliza de nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Brincando, foi assim. Se desprendeu aquela bola de fogo, e aí Deus entregou assim na mão de Jesus e falou assim: se vira nos 30. É mais ou menos, né? E aí Jesus, nada mais, nada menos, ele se virou nos 30 e fez essa terra maravilhosa. Nos 33? Ah, nos 33. Pois é, tem que me atualizar, porque, afinal de contas, ele desencarnou com 33, né? E aí entregou a ele e falou assim: faz aí o planeta. E aí ele fez tudo que a gente conhece aqui. Então, Jesus, ele conhece todas as ciências que nós conhecemos, que não são todas, a matemática, a física, a química, a biologia, sei mais o quê, vai falando aí. Ele conhece tudo isso no grau máximo, pelo menos em relação a nós. E aí ele fez esse planetinha com tudo que está aí. Coisa simples, né?
Coisa bem simples isso. E não foi só o arcabouço desse planeta, entenda. Ele tinha que administrar também, não só a parte material, mas a parte espiritual de todo esse planeta. Os princípios inteligentes que aqui fariam as suas primeiras experiências, todos os que chegariam, coisa pouca. E a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Foi quando então Jesus veio até nós, pessoalmente. Deixar o quê? A segunda revelação. Foi muito bem recepcionado por todos nós. Na Revista Espírita, de 1868, num artigo chamado Os Messias do Espiritismo, e, em março, a continuação, que aconselho a todos que querem aprofundar o sermão profético, que é o sermão que fala dessa fase que nós estamos vivendo, que é uma fase de sofrimento. Nós estamos nessa fase, que é a fase que antecede a transição do planeta de provas e expiações para a regeneração. Então, vale muito a pena a gente ler esses dois artigos, fevereiro e março, revista de 1868, intitulada Os Messias do Espiritismo. Vale a pena. E por quê? Porque nós precisamos fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, que nós estamos vivendo um período de profunda inversão de valores. E que nem todos entendem que é uma inversão de valores. Eu vou explicar por quê, rapidamente. Porque quem é até da década de 60 viveu, como diz Zygmunt Bauman, um sociólogo, a sociedade material, sólida, e pegou o início da sociedade líquida, que é o que nós estamos vivendo, onde antes nada se podia e depois tudo passou a poder, porque a gente é assim, é tudo ou nada. Antes não tínhamos liberdade, agora temos a libertinagem. É assim, até a gente conseguir chegar no meio do caminho. Então, eu, como muitos de vocês, tive a oportunidade de ver essa transição. Então, eu sei o que é inversão de valores. Quem viveu depois, não. Já pararam para pensar que os jovens não entendem isso? Não é uma linguagem para eles. Não adianta eu falar antigamente, ele vai falar assim, deixa careta. Antigamente, ele nem entende, ele não viveu dentro de um regime de repreensão. Ele não sabe o que é isso. Para eles é difícil a identificação da inversão. Para a gente é fácil. Feliz de nós, né? Nesse artigo, então, vai falar sobre a hierarquia de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito interessante. Lá vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo é um desdobramento dos espíritos puros. Ele faz parte da comunidade dos espíritos crísticos, que são aqueles que são convidados por Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, a administrar o universo. E aí a gente vai entendendo que cada um com as suas funções. Uns administram os planetas, que é o caso de nosso Senhor Jesus Cristo, é um dos governadores do planeta Terra. Outros administram os sistemas, nosso sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? Administra tudo isso. E outros, essa comunidade, são chamados a administrar as galáxias, a nossa Via Láctea. Coisa pouca, né? Isso é muito bonito a gente pensar. Sabe por quê? Porque nós somos herdeiros do universo. A nossa herança está aí. Nós podemos herdá-la com o nosso pai vivo, não precisamos esperar o pai morrer, porque ele não morre mesmo. Ele nos chama a administrar. Mesmo que nós aqui hoje, porque não somos todos aqui, que somos espíritos imperfeitos, eu só posso responder por mim, que aqui também entre nós existem bons espíritos reencarnados, nós poderíamos um dia ocupar essa categoria, não só de espíritos puros, mas de espíritos crísticos. Como é bom saber que esse é o meu futuro.
é a minha destinação. Como isso é bom a gente saber. Principalmente esse momento que a gente está vivendo, que é de sufoco, para a grande maioria de nós. Então, lá, na revista, vai de acordo com o que Emmanuel colocou no livro A Caminho da Luz. Faz uma ressonância. Em A Gênese, capítulo 17, item 26, eu gosto de citar para vocês poderem confirmar. Lá vai falar sobre a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá diz assim: transmitir aos homens o pensamento de Deus. Só isso. Transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina do Cristo, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Então, é a comunidade dos espíritos, como nos diz André Luiz, daqueles espíritos que já estão em comunhão perfeita com o Pai. André Luiz fala isso no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, para quem quiser ir lá olhar. Esses espíritos têm essa finalidade. No mesmo livro, A Gênese, capítulo 15, item 2, lá Kardec coloca a segunda definição dada por um espírito. Ele foi denominado médium de Deus. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Que, quando foi entregue a Ele aquela nebulosa incandescente, que Ele não só foi responsável por toda a arquitetura do nosso planeta, com tudo de lindo que Ele possui, mas foi também entregue a Ele muitos de nós que estávamos iniciando a nossa evolução espiritual, conforme questão 115 do Livro dos Espíritos, ainda simples e ignorantes. Simples e ignorantes não é imperfeito, mas isso é outro assunto. Mas simples e ignorantes. Para iniciarmos a nossa trajetória aqui e realizarmos toda a evolução que nós precisamos realizar. Em dois sentidos profundos, que são as duas asas que nós precisaríamos ter. A asa da intelectualidade, que nós vemos hoje nessa sociedade vigente, está bem fortalecida. Está bem fortalecida. E a asa da moralidade, que é o amor permeando o intelecto, que, infelizmente, é uma asa que ainda está um pouco fraca. Já esteve mais, hoje está mais forte. Vocês vão falar, mas hoje a gente está vendo tanta inversão. Exatamente. Na Idade Média, se a gente for olhar, a gente via as pessoas sendo mortas na rua, esfaqueadas, e achava tudo normal e passava. Hoje, o simples abandono de um animal nos deixa profundamente indignados. Nós já estamos muito melhor. Muito melhor. O mal nos fere, o mal nos deixa indignado, o mal nos faz levantar das nossas cadeiras, da nossa posição confortável diante da vida e lutar até mesmo pelos direitos dos animais, que são os nossos irmãos que vêm na retaguarda. Nós hoje estamos muito melhor. E é por isso que a gente se choca tanto com o mal. E nós, então, vamos permear sair dessa condição de ignorância, de simplicidade, para a compreensão maior das leis de Deus, porque nós somos herdeiros de Deus. Precisamos compreender, vivenciar as suas leis. E agora, para ficar light, eu vou falar um koan. Para quem não sabe, faz parte da cultura zen budista. Todos os koans, quando são contados, tem sempre a história entre um mestre e um discípulo. São histórias que nós não fechamos, porque não é em linguagem, nossa, que é uma linguagem, me faltou a palavra agora, analítica, né? Nossa linguagem é toda analítica. Toda linguagem dessa cultura é em síntese. E vou dizer, é para lá que nós estamos caminhando. É a linguagem dos espíritos superiores também. Então, preste atenção, porque quando eu começar a contar, terminei. Ok? Nessa busca, também era a busca de um rapaz, de um discípulo, que perguntou assim ao seu mestre: mestre, como eu faço para me tornar um sábio? Opa, pergunta que todos nós também fazemos.
boas escolhas. E aí o rapaz, não satisfeito, até parece que era eu, perguntou assim, mas como fazer boas escolhas? E o mestre respondeu, experiência, meu filho. E é claro, o discípulo perguntou, mestre, como adquirir experiências? E o mestre responde, más escolhas, meus filhos. E assim fomos nós ao longo da nossa vida, das nossas reencarnações, ora fazendo boas escolhas, mas horas fazendo o quê? Más escolhas. Por isso que Kardec perguntou na 120 do Livro dos Espíritos, todos os espíritos precisam passar pela feira do mal? Resposta, feira do mal não, mas da ignorância. Mas nesse trajeto, como a gente não tinha muita experiência, a gente foi fazendo a experiência, então, a nossa vida começou a ser permeada toda, não só de provas, mas também de expiações. A prova é importante, é o desafio que eu preciso passar para me desenvolver. Sem provação, sem desenvolvimento. Mas as expiações, o que elas dizem respeito? Elas são consequência da semeadura que eu fiz no momento passado, que pode ser o passado representando outras vidas, ou pode ser o passado de 5 minutos atrás, também. Né? Não é só o passado das outras vidas, mas é o passado também de 5 minutos atrás. Nossa vida começou, então, a ser permeada toda de provas e expiações. No livro da Joana de Ângeles, chamado Jesus e Atualidade, que é o primeiro da série psicológica, se não me falha a memória, capítulo 1, um capítulo intitulado Jesus e Desafios, que é o que nós precisamos de desafios. As provas não são perseguições de Deus, vamos tirar esse Deus antropomórfico da nossa cabeça, que Deus não persegue a nenhum de nós. As provas, elas representam oportunidades que nós temos de fazer a nossa vida tudo diferente. Tudo diferente. Ela fala assim, enfrenta os desafios da tua vida serenamente. E eu fico pensando, a gente passa sereno, não passa? Por isso a importância de nosso coração estar com Jesus. Não aguardes comodidade que não mereces. E aí a gente pensa assim, só porque eu já sou espírita e frequento a casa espírita de domingo a domingo? Ah, mas Deus bem que podia me livrar de umas coisinhas, né? Quem sabe se eu for lá, Ele me livra. Olha a barganha, olha a barganha. As oportunidades da nossa vida são oportunidades. Vamos deixar as sabotagens para trás. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Preserva o que você já tem de bom e usa o que você já tem de bom para fazer o quê? Para construir aquilo que você ainda não é muito bom. Não é assim? Então, por isso que no autoconhecimento não vale chicote. Não vale eu descobrir só o que eu tenho de ruim dentro de mim. Isso é sabotagem. Porque se é tipo falar assim, tá vendo? Missão impossível. Eu só tenho coisa ruim. Todos nós somos filhos da luz, filhos do amor. Nós temos alguma coisa de muito bom dentro de nós. E para isso é preciso muita humildade. A humildade que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou quando veio ao mundo, nasceu numa manjedoura, deu a sua primeira lição de humildade. Depois, no código de conduta moral, onde ele deixou todo um código moral para nós nos pautarmos e implantarmos o reino dos céus, onde está isso, esse código? O código é o Sermão da Montanha. A primeira coisa que ele falou, ele abriu com as bem-aventuranças. Qual foi a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de... O que ele exaltou de novo? A humildade, virtude basilar, a virtude que abre a porta para todas as outras. E é verdade, sem humildade, sem aprendizado. Sem humildade, sem mudança.
Então, nós temos que, na hora do nosso autoconhecimento, a gente tem que olhar o que a gente tem de bom também, porque que são com esses valores que eu mudo as coisas que eu tenho de ruim dentro de mim. Se eu não tiver valor nenhum, como é que eu vou fazer mudança? Não faço. Quem teme a escuridão perde-se na noite. É verdade. Porque fica vibrando tão negativo que acaba o quê? Criando a sua própria noite eterna. Então, vamos seguir. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Quando a gente acende a lâmpada, no meio da escuridão, quem é o primeiro a ser iluminado? Nós. Mas também somos o primeiro a ser vistos. Não esqueçam desse detalhe. Por isso que a gente às vezes incomoda. E não incomoda só os encarnados, os desencarnados, mas também os encarnados. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. E por isso que Jesus disse, diante dos desafios da tua vida, das provas e expiações, lembra daquela passagem, porque ele sabia que nós íamos passar tudo isso. Ele sabia. Ele é o governador do planeta Terra. Ele conhece a cada um de nós pelo nome e conhece todo o nosso currículo. Que coisa linda, né? Ele dá conta disso tudo. Um dia a gente também vai dar. Ele disse assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta. Ou seja, vive um dia de cada vez. Vive no aqui e agora. O problema da gente é viver no aqui e agora. A gente está aqui na palestra pensando que tem na louça para lavar em casa. Eu não, porque eu não vou voltar para casa, não tem louça nenhuma, mas enfim. Não é assim? Aí a gente chega em casa, vai lavar a louça e pensa no que foi dito na palestra. Ô, gente, difícil. A louça não vai se lavar se eu ficar pensando nela aqui. Até que eu ia gostar. Eu falo sempre para o pessoal lá de Petrópolis que meu sonho de consumo é uma casa autolimpante. E assim, eu não preciso falar para limpar nada, ela que se vire. Mas vai chegar, vai chegar. Né? O problema nosso é que a gente não vive um dia de cada vez. Nenhum momento de cada. Para se desenvolver, sair dessa simplicidade, ignorância, adquirir tudo que nós precisamos adquirir para se transformar um dia nesse espírito puro, como Jesus o é. Nós precisamos ser inseridos na sociedade. E aí a gente é chamado, quando a gente está inserido na sociedade, de humanidade. Mas o ser humano está aprendendo muito, né? Aliás, ele está precisando aprender muito, muito a ser humano. Muitos estão precisando aprender a ser humano. Dentro dessa humanidade, é o local perfeito. Para quê? Para nós nos espiritualizarmos. Está brincando? Estou não. Porque é na sociedade que a gente vai encontrar os opostos. É na sociedade que nós vamos encontrar desafios. A casa espírita, ela oferece muitos desafios, mas ainda aqui é pouco. Que aqui a gente pensa quase, pelo menos semelhante, a gente pensa. Vai viver lá fora numa sociedade cujos valores de alguns são mamão. Que desafio, né? É lá que a gente tem que se posicionar como Jesus ensinou. Sim, sim, não, não. Lá é desafio. Lá é desafio. Como é que eu posso desenvolver a minha paciência se eu sou impaciente? Com o meu mentor, na convivência com ele? Não. Na convivência com quem? Com quem te futuca 24 horas. Não é? É. Ali o desafio, que você tem vontade de responder, ou seja, crescer o ego menor, o eu menor, o ego, né? E você pensa assim, não, eu preciso seguir Jesus. E aí você volta para trás, reflete,
toma uma água, vai dar uma volta, volta e refaz o caminho. Ali é o seu lugar de se espiritualizar. E aí Joana disse assim, Jesus se utilizou de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Essa fé que nasce lá conosco, com a ideia de um Deus que está inato, que é pequenina como um grão de mostarda e vai se desenvolver até a fé racional, mas que hoje ela tem que crescer, ganhar uma amplitude muito maior. Base racional, tudo bem. Mas que tem que crescer dentro de nós, mostrando que as coisas na vida começam na simplicidade e na pequenez das coisas. Mostrando que é assim também que nós fazemos a nossa mudança interna. São nas pequenas coisas. É numa palavra que a gente hoje já aprendeu a silenciar e antes a gente ia falar, ia ser ríspido com a outra pessoa, mas hoje a gente só pensa, mas não fala. Já foi um passo? Foi. Amanhã a gente nem vai falar e nem vai pensar. Até que um dia a violência não estará mais dentro de nós. E quando nós saberemos que a violência não estará mais dentro de nós? Quando a gente não se irá com a violência do outro. Essa é a hora. Por isso que nessa sociedade agressiva, como diz Joana de Ângeles, no capítulo 4 desse livro que eu citei, numa sociedade agressiva e perversa, Jesus, desculpe, o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapia eficaz para todas as enfermidades. Queremos ter saúde mental, física e espiritual. Desejamos um planeta melhor. Mas se nós não elegermos o amor como conduta diária, com aqueles que pensam como nós e com aqueles que não pensam como nós não vamos conseguir ser os instrumentos de implantação do reino de Deus aqui na Terra. É preciso viver a mensagem de Jesus. Essa mensagem de Jesus, ela precisa ser vivida em todos os âmbitos da sociedade. Mas tem um lugar onde tudo começa na nossa vida. Onde que é? Na casa. Tanto que o planejamento nosso reencarnatório, onde começa? Quem vai ser sua família, seu pai, sua mãe. Ali é o lugar de praticarmos o amor que Jesus ensinou. O perdão irrestrito que Jesus ensinou. O lugar mais difícil, porque nem todas as famílias daqui da Terra são formadas por laços espirituais. A grande maioria é formada por laços tão somente consanguíneos. Mas é nessa pequena célula da sociedade que, se nós vencermos a nossa violência interna, o nosso desamor, as nossas antipatias, se nós conseguirmos vencer ali, vencer em sociedade vai ser muito mais fácil. Tudo começa ali. Deixa eu avançar um pouquinho. Vou finalizar, que me pediram para terminar uns 10 minutinhos antes. Vou terminar com uma história para ficar light. Que não ficou, né? Mas a gente tem que amaciar, pelo menos, né, no final. Vamos falar sobre aquilo que nós mais precisamos, ou pelo menos a grande maioria de nós precisa. Falar sobre o amor, que resume toda a doutrina do Cristo. Numa sala de aula, haviam várias crianças. De repente, uma delas levantou-se, virou para a professora e fez uma pergunta bem fácil. Foi a seguinte: professora, o que é o amor? A professora sentiu que aquela criança merecia uma resposta à altura da pergunta feita. E como estava próximo da hora do recreio, pediu que aquelas crianças que iam para o pátio da escola
encontrasse no pátio daquela escola o que representassem para elas o amor. E assim as crianças foram. Você sabe, criança adora que a gente dê essas tarefas para eles, né? O difícil é o que eles trazem, mas vamos lá. E aí as crianças então voltaram do recreio e cada uma foi depositando em cima da mesa o que para elas representavam o amor. A primeira criança voltou-se para a professora, colocou em cima da mesa: professora, eu trouxe essa flor, ela não é linda? Aí a segunda criança: professora, eu trouxe essa borboleta, veja o colorido das suas asas, vou colocá-la na minha coleção. A terceira criança virou-se e falou assim: professora, eu trouxe esse filhote passarinho que estava caído entre as folhas, não é lindo, não é uma gracinha? E assim as crianças foram colocando uma a uma o que representavam para elas o amor. De repente, a professora notou que lá no fundo da sala havia uma criança que estava vermelha de vergonha, que não havia levado nada. E aí ela se dirigiu a essa criança e perguntou assim: meu filho, você não trouxe nada? E aí a criança respondeu timidamente: desculpe, professora, vi a flor e senti o perfume. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse mais tempo. Vi também a borboleta, leve, colorida. Ela parecia tão feliz que nem tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore, notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe? Por ignorar o amor de Jesus e o trabalho que vem realizando ao longo dos milênios em nosso benefício, permanecemos imersos nos sofrimentos atrozes. É hora de nós amarmos. Muito obrigada. Uma noite com Jesus para todos nós. Muitíssimo obrigado aí, Eni. Palestra emocionante, né? E estilo Eni, né? Leve e profundo. É engraçado, né? Como é que ela sempre fala nessa leveza e ao mesmo tempo, né, numa profundidade. Esse é o estilo da Eni. Muito obrigado aí por nos ter brindado aí nesse dia de festa aí com esse estudo. Bom, falar algumas coisas e a gente poder passar aí para uma programação intensa aí que a gente tem, por isso que eu pedi para Eni, né? Eu e Márcia pedimos aí para Eni para acabar um pouquinho antes. Bom, estamos fazendo 38 anos, né? E 38 anos da Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim, né? E interessante, né? Porque é uma instituição que começou no Morro do Pimentel. Ainda hoje nós temos ali a escolinha do Pimentel, né? E começou no Morro do Pimentel. Me lembro da Inês sempre falando assim para a gente, né, do de Olinda Amorim, né, o de Olinda Amorim dizendo assim: mas Inês, você foi colocar meu nome num centro espírita lá no Morro? E assim, de Olinda Amorim, o grande Olinda Amorim, Instituto Cultura Espírita, né, uma pessoa iminente da cultura espírita, né? E Inês e Otto sempre falavam assim muito exatamente por conta disso, né? Exatamente pela necessidade de levar essa cultura espírita, né, que pode fazer com que as pessoas encarem a vida de uma forma melhor, né? Observa, não é a caridade material apenas, né? É a caridade moral, é como é que você sustenta as pessoas que estão em tantas dificuldades
e sequer veem horizonte, né, o que será o amanhã delas, se não um dia após o outro, né? E aí essa esperança é que você surge, então, nessa figura, nessa alma dos fundadores, nessa ideia dos fundadores, de levar a Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim, começando no Morro. Então, a essência é como é que eu consigo trabalhar esse paradoxo, como é que eu consigo trabalhar a cultura num lugar de simplicidade, né? E acho que essa também é a palestra da Eni, né? Como é que a gente faz uma palestra simples e, ao mesmo tempo, trabalha a profundidade da cultura espírita para que a gente possa ser mais feliz. E essa é a ideia dos 38 anos, né, dos nossos fundadores, né? Esse ano, né, foi um ano difícil para nós todos. Para falar a verdade, a gente vem numa série de anos difíceis, né, desde a pandemia. E na nossa casa espírita, né, particularmente, foi o ano da desencarnação da Inês, né, e do Otto, né, dois dos nossos fundadores. Então, é um ano difícil para a gente, né? Não para eles estão ótimos, graças a Deus, está tudo do outro lado, rindo, participando, contente conosco aqui. Nós é que ficamos órfãos, nós é que temos as dificuldades, né? Eles estão muito bem, graças a Deus. Mas, dentro desse cenário, a gente... Temos uma fundadora aqui também, que é a tia Alvarina, né, que a gente chama sempre carinhosamente tia. E aí nós resolvemos, então, fazer também uma homenagem a ela. Vou pedir a Cleide, né, nossa vice-presidente. Viu? Falando assim, vice-presidente, parece muito, né? Aí preparamos aí um cartão para a tia e as flores também. Bom, até a tia Alvarina chegar aqui, a gente está dando parabéns à casa, mas a casa não são as paredes, a casa são as pessoas, né? Olha, gente, nós fizemos uma fila para quem ia falar. A primeira, não vou falar porque eu vou chorar. A segunda, não vou falar porque eu vou chorar. Então, vamos lá, se a gente consegue. Vem cá. Vai falar e chorar. Mas é isso. Olha, é isso que eu queria dizer. A casa não são as paredes. A casa são as pessoas. As pessoas que dão todas as vibrações de amor, de trabalho, de energia, né? E que fazem a casa. E a casa, ela tem a vibração, ela tem essa construção fluídica em harmonia com as pessoas que estão aqui. E a Alvarina representa todos nós, né? Todos nós. E aí tem um cartãozinho aqui que eu vou conseguir ler. Nossa querida Alvarina, palavras nem sempre são suficientes ou conseguem expressar o respeito, a gratidão e a admiração por tudo que você construiu e representa para esta casa. A Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim, cujo nascimento e florescimento se deram através de muitas mãos, mas especialmente as suas. Se pudéssemos retroceder no tempo e depois voltar seguindo os seus passos, veríamos o quanto a doação de si mesma, dos seus talentos, de seu carinho, beneficiou e alcançou tantos corações. O exemplo é o maior tesouro que alguém pode oferecer a outrem. Por causa desse tesouro que você nos ofertou, é que hoje lhe prestamos essa singela homenagem de todos nós, da Deolinda Amorim. E aí, pode, com certeza. Eu fico muito agradecida a todos os colaboradores da casa, todos os que nos ajudaram desde o princípio, né? Mas eu tenho
umas palavrinhas para dizer. Infelizmente, a memória não ajuda. Eu não posso falar de improviso, porque, como a nossa oradora esqueceu uma palavra, eu esqueço muitas. Então, eu vou ler uma homenagenzinha, não a mim, mas aos fundadores, mesmo que foram Otto e Inês, né? Eles é que merecem essa grande homenagem hoje. Sobre esta homenagem, vou utilizar uma figura de linguagem. Otto e Inês foram a agulha no trabalho da divulgação e valorização do espiritismo, principalmente no trabalho do bem que se iniciou no Pimentel. Eu fui sempre a linha que seguia os passos e orientações de ambos, que já possuíam o espiritismo consolidado. Gosto dessa figura, muito utilizada pela Inês, até porque sou costureira. O trabalho fundamental é o da agulha, que vai desbravando os caminhos, superando as dificuldades e, sobretudo, sempre atentos à pureza doutrinária, com vistas às novas frentes de trabalho. A homenagem deste aniversário da Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim cabe ao casal, que nos deu a oportunidade de servirmos no trabalho do bem. Nesta data em que comemoramos este aniversário, não podemos esquecer de 3 pilares que foram fundamentais. Ela, a mãe de Otto, que o amparou e apoiou o empenho do filho. Altivo Panfiro, presidente do CELD, que com o trio Otto, Inês e Alva, traçou as diretrizes do trabalho. E do professor Deolindo Amorim, também nos bastidores, colaborava com essas diretrizes. Como vem, fomos aquinhoados com a colaboração de espíritos encarnados de grande envergadura. Obrigada, amigos. Hoje, todos no plano espiritual, nos amparando para que a Casa da Cultura continue a ser um feixe de luz sobre a nossa querida Teresópolis, que me recebeu no ano de 1982 com muito carinho e muita proteção. Amo esta cidade. Obrigada. Ficou muita coisa para... Ah, sim, vamos. Bom, pelo amor de Deus. Fernanda, pode pegar a violeta. Não, pode pegar. Leva sim, por favor. A gente pega aqui. A outra, não tem problema, não. Vai ficar com muita flor, hein, tia? Bom, a gente aproveita, né, que tem umas violetas aqui também para a gente sortear, né? Só que uma delas a gente podia já dar como um brinde, né, para a nossa expositora Eni, que tanto nos ajudou na noite de hoje. Por favor, pode dar para ela, né? Muito obrigado, Eni. Seja uma recordação desse nosso momento aí contigo hoje ali. Bom, vamos então sortear. Meu Deus, tem muito número aqui. Então, vamos lá. Um número até 83. Me dá um número. Número 11. Número 11, Priscila Medeiros.
Priscila, oi, Priscila. Filha, você quer me ajudar? Boa noite, Priscila. Tudo bem? Ah, que bom. Parabéns aí, Priscila. Outro número. Esse. 83. Jorge Gomes. Jorge, cadê o Jorge? Ah, o Jorge ali. Parabéns, Jorge. Os últimos serão os primeiros. Se bem que os últimos mesmo não assinaram. Esses não serão os primeiros, não. Jesus acho que se enganou nesse negócio dos últimos serão os primeiros. Não é bem verdade, não. Último número agora. 25. Número 25. Ana Paula Leonardo. Ana. Ali, ó. Parabéns, Ana. Beijo aí para você. Bom, esse foi o nosso sorteio. Nós vamos depois, só para dizer para vocês o que a gente vai ter depois. Hoje não vamos ter passe, né? Hoje é dia de festa, né? Dia de festa nós não temos passe. Depois nós vamos lá para outro salão, né? Nós vamos primeiro passar um vídeo, né? Depois do vídeo, então, nós vamos fazer a prece de encerramento. E aí nós vamos lá para o outro salão, que a gente vai fazer uma inauguração e a gente vai ter um bolinho lá também, para a gente poder cantar os parabéns ali e comer um bolinho lá, tá? Para a gente... Dia de festa é isso, aniversário tem que ter bolinho, né? Então, vamos ter um bolinho também lá. Tá bom? Então, vamos passar agora o nosso vídeo, então, e depois emendar com a nossa prece. Já não
São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Vamos convidar o Zé Pedrosa, então, para nos fazer a nossa prece aí de encerramento. E depois vamos passar lá para o salão, hein? Não esquece que a gente ainda tem os nossos abraços, mas lá no outro salão. Por favor, Zé. Bom, a gente tem essa imagem gravada em nossos corações. E na pandemia, a Inês fazia uma oração nos convidando a penetrar a casa espírita, em nossas casas. E lembrando dessa figura de linguagem que ela utilizava, para que cada um em suas casas fixasse a casa azulada, a casa que espargia amor, a casa que consolava e que consola os nossos corações aflitos. E aproveitando a mensagem da tia Alvarina, vamos agradecer ao nosso Jesus, Mestre muito amado, aquele que possibilita a cada um de nós sermos linha, porque a sua direção é segura, porque o lugar que Ele quer nos conduzir é um lugar de amor, de esperança e de liberdade.
que cada um de nós possamos aproveitar estes momentos, nos transformando em linhas de luz, a trazer para esses momentos sombrios que vivemos a palavra do Mestre ressoando em todos os corações. Eu sou o caminho e vou lhe dar a vida sempre. Que possamos, Senhor, em nossa casa, sermos trabalhadores da esperança, que saibamos abraçar, como diz a nossa querida Inês, aos corações aflitos que batem à nossa porta, na mensagem de muito amor e de muito carinho. Nós te agradecemos porque hoje temos um teto, porque este templo que foi erigido pela Inês, pelo Otto, por tia Alvarina, por dona Hela e por muitos outros, é o templo da fraternidade, do amor, do equilíbrio e da paz. Que possamos nos abraçar, que possamos nos dar as mãos em busca de um caminho melhor. Obrigado, Senhor, pela mensagem de amor trazida pela nossa palestrante, como motivo para vivermos melhor. Obrigado, Senhor, por ser para cada um de nós o melhor exemplo a seguir. E que possamos ser linha, caminhando na tua agulha. Que assim seja, Senhor.